E tem atualização importante sobre Davi Romero, atacante argentino no Flamengo. Fica aí que eu vou trazer ainda no vídeo de hoje. Além disso, Flamengo tá contratando o meio-campo colombiano que atua lá na Espanha, sim ou não? Eu vou trazer os detalhes aqui pra vocês. Em meio à humilhação da eliminação na Copa do Brasil, surge uma boa notícia e o Flamengo recebe uma grande notícia nessa quinta-feira e eu vou trazer também que notícia é essa e, é claro, a repercussão do vexame, da vergonha, da eliminação pro Vitória nessa quinta-feira e na quinta rodada da Copa do Brasil. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão, é só se ligar no canal do Lucão! E antes de começar o vídeo eu vou lembrar vocês para dar o like, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque se você não se inscreve, no dia seguinte você não fica atualizado com todas as notícias do nosso Mengão. E você que tá no celular, arrasta pro lado e dá o hypar, porque isso faz o vídeo aparecer para cada vez mais gente, beleza? Não esquece disso, tem muita gente todo dia entrando aqui que não se inscreve no canal, então não esquece de se inscrever, vai me ajudar e você também vai ficar informado todos os dias. Beleza? Valeu! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. E meus amigos, que porrada que o Flamengo tomou do Vitória e que jogo tenebroso. É um dos piores jogos que eu vi nos últimos tempos e não só do Flamengo, o jogo como um todo. Para começar, o gramado, um pasto, um gramado péssimo que o Vitória deveria ter vergonha de se apresentar na Série A do Brasileirão com um gramado desse, mas que tá longe de ser desculpa, porque o Flamengo não jogou nada. Não jogou nada com a bola no chão, não jogou nada nas 500 mil tentativas de cruzamento, jogando no chuveirinho. Então o Flamengo tem total responsabilidade pela eliminação. Mas o que não tira o fato do gramado ser péssimo, ser uma porcaria o gramado do Barradão. A bola não conseguia nem rolar direito, ficava pipocando no campo, horrível, uma vergonha o gramado do Barradão. Agora, antes da gente falar do jogo em si e dos destaques, né, 99% de destaque negativo, vamos falar aqui que o Flamengo foi absolvido naquela denúncia absurda que aconteceu em relação à confusão do lado de fora do estádio contra o Vasco. O Flamengo foi denunciado, poderia tomar suspensão ali de perda de mandos de campo por conta de algo que aconteceu fora do campo. E aí a gente questionou aqui porque o Flamengo tem que garantir a segurança no jogo, no evento. Mas se a polícia não é capaz de conter confusões fora do estádio, o que o Flamengo poderia fazer para evitar? E é isso aí que acabou sendo a interpretação do STJD e o Flamengo foi absolvido. Então, em meio a esse vexame, aí, essa vergonha, o Flamengo tem pelo menos aí uma boa notícia, né? Agora, antes da gente trazer aqui os detalhes do jogo, é um marco, porque o Flamengo registra sua pior campanha na Copa do Brasil desde 2026. Naquela edição, o Flamengo caiu na segunda fase após a eliminação para o Fortaleza. Difícil, tá difícil defender alguns aí no elenco. Como eu falei, um dos piores jogos que eu já vi do Flamengo, recente pelo menos, por vários motivos. O Flamengo finalizou pra cacete, finalizou 500 mil vezes, mas o time mesmo em campo, uma bagunça, um bando dentro de campo, errando um monte de besteira. E em alguns momentos parecia até que alguns jogadores estão ferro freio um pouquinho, se poupando já para a Copa do Mundo, né, seu Alexandro? Que para mim não deveria ser convocado. Não merece hoje em dia nem ser titular pela velocidade muito reduzida dele. Tá demonstrando um cansaço já que a idade tá batendo e hoje, além disso, uma dispersão total. Então o Alexandro foi também tenebroso. Hoje o Emerson Royal foi muito mal para rimar. Só que ele não surpreende tanto porque ele já vem mostrando esse futebol aí muito abaixo do nível mínimo exigido para jogar no Flamengo já faz tempo. Carrascal
Não sei o que ele estava com a cabeça no jogo, pensando em qualquer outra coisa, menos em armar o jogo. Ele que é considerado o cara que entrou ontem para fazer a função do Arrascaeta, não fez isso, não conseguiu. E muita gente falando que o Leonardo Jardim deveria ter colocado no lugar do Carrascal ou em algum momento do jogo o De La Cruz, mas aí entra também a questão do De La Suez, né? Que é o joelhinho dele que não aguenta nada, que não pode jogar no pasto, também não pode jogar em gramado sintético. Então bota ele pra jogar polo aquático, sei lá, né? Porque não vai ter impacto no chão, né? Tá aí, ó, perdurando, continua no Flamengo. Talvez mudasse o jogo ontem. Acho difícil que mudasse alguma coisa ontem também. Porque o Flamengo não tava com condições nem de trocar passes, porque pensava errado, decidia errado, e aí passava errado. E aí por isso, no fim das contas, viu que a única forma de conseguir alguma finalização, tentar alguma coisa, era chuveirar. Todas as bolas vinham para a ponta aqui, Jorginho e Emerson Royal no segundo tempo. No primeiro tempo, algumas jogadas também pela esquerda com o Samuel Lino. Mas o tempo todo, chuveirinho na área, cruzamentos em alguns momentos certos. Foi a única coisa certa que o Royal fez no jogo. Foram alguns cruzamentos certos. Mas de resto, Flamengo estéril. Aquela posse de bola arame liso. E quando tentou finalizar, finalizou errado. Leonardo Jardim, eu não sei o que ele ainda vê no Wallace-An, se ele ainda tem esperança. Continua com o erro que a gente via muito no Felipe Luiz, que é de improvisar o Bruno Henrique como centroavante. Tendo o Pedro no elenco, tem que botar o Pedro para jogar. Pedro também, eu tenho minhas críticas, principalmente nesse jogo de ontem, apesar dele estar numa fase boa, dele claramente ser o melhor atacante do Brasil hoje em dia, jogando no Brasil. O Pedro parece que tá sempre jogando pelada. O Pedro sempre tá numa de toquinho bonito. Aí a bola sobra na cara do gol pra ele no rebote, ele dá uma chapadinha de lado. O Pedro tem que ligar esse sinal dele de urgência, o senso de urgência que ele não tem. Ele tá sempre naquela, domínio bonitinho, calcanhar, rebote ele pega de chapa, mete a pé na bola, meu amigo. A bola sobrou é pra afundar o gol. Ah, mas é o estilo dele. Não é, ele tem totais condições de finalizar forte. Ele treina pra isso. E ele já fez gols assim em outros momentos. De uns tempos pra cá é que ele vem sendo aquela coisinha, assim. Faz gol pra cacete, é nato, é artilheiro nato. Mas ele tem que jogar sério. Tá o tempo todo, parece que tá jogando altinha, jogando pelada. Ele tem que se ligar. E esse jogo de ontem pode ter selado a não convocação dele para a Copa do Mundo. Formação de que o Ancelotti está em dúvida entre ele e o João Pedro. E esse jogo pode ter sido decisivo para ele não ir para a Copa do Mundo. Se for para jogar dessa forma aí, sei não. É um dos jogadores que talvez não merecesse crítica, mas é uma coisa que me irrita demais. Essa forma dele, muitas vezes parecendo um pouco displicente. Quem mais? Luiz Araújo, errando tudo. Objetividade zero, quando tentava alguma coisa, pensava e decidia errado. Samuel Lino também não rendeu, ciscou muito, foi meio que a enceradeira de sempre ontem. O Flamengo foi um desastre total. Se tem um ou dois nomes pra gente salvar no jogo de ontem, também não foi aquela partida nossa, que coisa sensacional, mas se tem dois nomes que eu consigo salvar nessa partida de ontem são Jorginho e Léo Pereira. O resto, péssimo. Rossi, pra mim, poderia ter feito melhor no primeiro gol, mas foi um golaço do Vitória, não tem pra onde correr. No segundo gol, aí foi falha dele, na minha opinião. Então, outro que também não se salva aí nessa partida de ontem. E o Vitória, muita gente falando, nossa, todo mundo chorando, desesperado, Vitória comemorando como se fosse a Copa do Mundo. E tem razão, o Vitória fez o que dava pra eles fazerem, jogou na estratégia que dava pra fazer, aproveitou as oportunidades que teve e passou do Flamengo, que é o melhor time do Brasil. No papel, pelo menos, porque ontem foi o pior time do Brasil. Então o Vitória tem mais é que comemorar mesmo. Foi merecida a vitória do Vitória. Então, depois do jogo, Leonardo Jardim foi criticado pelas substituições também, como eu falei, de não colocar o Saul, não colocar o De La Cruz. Não sei se isso mudaria muito o jogo. O Flamengo como um todo estava uma porcaria. Não sei se mudaria muito. Agora resta para o Flamengo Brasileiro Libertadores.
Agora, um cara que tem que ser criticado nesse meio aí, e que muitas vezes ele é poupado, é o seu José Botto. Porque, mais uma vez, o Flamengo entrou em campo sem ter um centroavante substituto do Pedro. Mais uma vez. Já esteve aí numa conversa, numa iminência de ser mandado embora, acabou sendo mantido. Muito porque o Flamengo não conseguiu trazer o Edu Gaspar, apesar do que se diz oficialmente para as câmeras, para o microfone, é que não, que o Botto nunca esteve na corda bamba, mas esteve. Agora, o Botto precisa sofrer uma pressão agora nessa janela. Porque se ele não trouxer jogadores para todas as posições que o Flamengo precisa, ele tem que sair do Flamengo. Porque o trabalho dele, assim como eu vi, inclusive o Mauro César ontem comentou com essas palavras, que eu nunca esperaria que ele fosse falar isso. O trabalho do José Botto é muito inferior ao do Marcos Braz. O Marcos Braz tem aquele jeitão dele, meio fanfarrão, mas ele trazia jogador. Com dinheiro que se tem ainda mais do que da época dele, ele já tinha resolvido muito problema aí do Flamengo, do elenco. Já tinha resolvido. O José Botto é muito naquela, veio da Europa, isso e aquilo, só fez o óbvio. E até o óbvio, muitas vezes, ele falhou. E no que já estava se entregando pro Flamengo, no caso do Paquetá, ele conseguiu fazer tudo se arrastar ainda mais e pagou caro ainda. Sei não. Se o Botto não mostrar muita competência e conseguir trazer jogadores muito bons para todas as carências do Flamengo nessa janela, eu acho que ele tem que vazar do Flamengo. E acho que o Flamengo precisa de uma reformulação grande, tá? Inclusive nas pontas. Tem que ter uma reformulação geral no elenco de muitos jogadores. Uma base sólida sendo mantida, mas alguns jogadores têm que sair. Não tá dando mais. Enfim, Leonardo Jardim falou um monte na coletiva. Eu não vou ficar lendo as falas dele aqui hoje não, porque eu não tô com saco pra isso. Afinal, ele foi perguntado só se foi vexame. Aí ele disse que tentou até o fim. Um blá blá blá, passando pano, criticando o Flamengo por erros nas finalizações, mas também tem méritos contrários, né? Ele tem demérito aí por essa péssima atuação, porque não teve variação nenhuma de jogo. Então, em nenhum momento o Flamengo conseguiu surpreender o Vitória em nada. Então o Leonardo Jardim tem sua parcela grande de culpa aí também. E aí, como a gente trouxe aqui o Pedro, inclusive outros jogadores aí, o Alexandro também, se o Ancelotti tinha alguma dúvida sobre que lateral esquerdo convocar, eu não convocaria o Alexandro hoje. Acho que ele tá muito mal, não tem nível para a seleção. Pegaria no mínimo um jogador que tá mais jovem, que tem mais potencial físico. Eu não levaria mesmo o Alexandro. E o fato disso, que prova isso, é que o Flamengo tá indo atrás de outros laterais, tendo o Alexandro no elenco. Abre o olho, hein, Ancelotti, porque o pessoal tava falando ontem mesmo. Já pensou Danilo na lateral direita e Alexandro na lateral esquerda, e os pontas, tudo novinho, voando da França pra cima deles, é pra 7-1 pra mais na Copa do Mundo. Enfim, vamos mudar de assunto rapidinho aqui, falar do YouTube Shopping, porque tá passando um monte de produto maneiro na sua tela, camisa do Flamengo pra todos os bolsos, todos os valores a partir ali da casa dos R$50, tem camisa de 100, 120, então chega na sacolinha ali, clica que vai aparecer a lista de produtos pra vocês. Tem a camisa do Shopee, que a Carminha fez uma propagandaça pra gente, tá rendendo muita grana pro nosso Mengão. E aí sai na casa ali dos 120, R$140, uma camisa linda da Shopee. Então clica lá para você adquirir, você comprando lá no site que você vai ser direcionado, comprando o produto do anúncio ou qualquer outra coisa que você esteja precisando, você ajuda não só o nosso Mengão, mas também aqui o canal a continuar trazendo tudo do nosso Mengão diariamente aqui para vocês, beleza? Vamos seguindo para falar, porque o BAP deu uma desdenhada na Leila. Ele tava lá no Rio, no São Paulo Innovation Week, que era no Rio até ano passado, foi para São Paulo agora. Ele falou sobre a Leila Pereira. Quando ele foi questionado como é que era a relação dele com a Leila Pereira, ele falou o seguinte: não tenho problema nenhum com a Leila. É impossível pensar na criação de uma liga sem Flamengo ou Palmeiras. Fora de campo, os clubes deveriam ser amigos, mas alguém achar que vai fazer birra e por qualquer razão vou tratar de maneira diferente, boa sorte. Os clubes permanecem, os dirigentes são perenes, são passageiros, né? Então, tá aí. Ele desconversando, olha, deixa ela dá muita atenção pro Flamengo, gosta muito de falar do Flamengo, mas eu não quero ficar falando dela, não. Eu só acho que deveria ter uma união, o Palmeiras deveria pensar um pouco menos só nele do que nos outros, contrariando o discurso dela, né? Acho que foi nesse sentido aí. Agora, em paralelo a isso, com uma ligação enorme com o Palmeiras e com a Leila Pereira,
Pedrinho avançando para assinar a venda da SAF do Vasco. E aí, tinha uma tensão aí que eles estavam tendo em relação a uma questão de fiador, como se fosse, né? Quem que ia ser o garantidor do negócio. E aí, uma cláusula que prevê que quem cobriria qualquer prejuízo, aí, qualquer atraso de pagamento na aquisição da SAF, ia ser nada mais nada menos do que o marido da Leila Pereira, o Lamáquia. E aí o outro Lamáquia, né, o filho dele é quem tá comprando. E aí o pai é que seria o garantidor, com a fortuna, com os bilhões dele, seria quem ia garantir qualquer tipo de atraso que pudesse acontecer na compra. Então, tá tudo em família. Tá tudo em família. E eu não me surpreendo por esses discursos recentes da Leila Pereira de que, depois que isso estiver fechado, a Carminha apareça com a camisa do Vasco, com cinto de segurança. Acho provável. Não acho nem... pode ser. Não, acho bem provável. E é vascaína ela. Então, podemos esperar uma rivalidade voltando a florescer, pelo menos fora de campo, né? Com o Vasco. Vamos ver o que vai dar isso aí. E os palmeirenses que abram o olho, hein? Porque essas injeções de dinheiro que o Palmeiras recebe não são basicamente patrocínios. Tem muita coisa ali que é empréstimo, então a Leila daqui a pouco sai, tira o patrocínio da Crefisa e aí o Palmeiras vai ter que pagar. Com os juros dos velhinhos ainda, pagar 500 vezes mais o que recebeu emprestado, né? E quem decidiu que ia emprestar é a própria Leila, uma bagunça total. Vamos falar agora aqui do mercado da bola, porque saiu a informação de que o Nelson de Ossa está negociando com o Flamengo. Eu fui atrás de mais informações para trazer aqui os detalhes para vocês. O que existe de verdade? O de Ossa, ele de fato está na lista do Flamengo. Desde o Mundial do ano passado, o de Ossa fez uma boa participação lá pelo time mexicano, pelo Pachuca, e entrou na lista do Flamengo, de fato, jogou bem, bom jogador, mas ele depois disso foi vendido pro Betis. Chegando lá no Betis, parece que teve uma confusão, pegou uma mulher que era de não sei quem, do conselheiro do time, uma história dessa, foi afastado, tá sem oportunidades de jogar por lá, e aí começou uma especulação vinda de lá da Europa, também saiu no próprio México, informação de que o Flamengo estaria com negociações avançadas. O que eu tenho de informação no momento é que não há conversas com Nelson de Ossa. O Flamengo hoje não negocia com o jogador. Ele esteve já nessa lista de possibilidades. O Flamengo até trabalha com pela contratação de um jogador da posição dele, que é o Danilo, com o Marcos Antônio correndo por fora, como plano B. E pode ser até que estejam começando a falar com o de Ossa para entrar ali como um plano C. Mas o que eu tenho de informação até agora é que não há nada. Não tem negociação em andamento pelo de Ossa, mas qualquer novidade que a gente tenha, eu trago aqui para vocês. Antes de falar aqui do Davi Romero, tem a informação de que o Flamengo pediu o adiantamento do BRB porque tá com medo de calote. Eu tinha esquecido de falar isso já. O BAP tá com medo ali de não receber tudo por conta dessas confusões aí. Então ele tá pedindo um valor adiantado aí do contrato já do BRB, na casa ali dos 55 milhões de reais, se eu não me engano. Então tá acontecendo isso aí também, o Flamengo tentando adiantar uma verbinha aí de patrocínio para evitar qualquer chance de calote. Agora sim, vamos falar do Davi Romero, porque muita gente me perguntando como é que tá essa negociação, se o Flamengo segue perto de trazer o jogador. E o que eu tenho o Flamengo tem tudo acertado com o jogador e com o staff. E não foi difícil até, a informação é que ele recebe relativamente um salário baixo lá na Argentina, no Tigre, e não foi difícil fechar com o jogador e com o staff. O problema está sendo hoje a negociação com o time argentino, com o Tigre, porque eles estão vendo que o jogador está fazendo muito gol, está evoluindo cada vez mais e, consequentemente, se valorizando. E o Flamengo, toda vez que recebe uma contraproposta, não aceita, fica tentando baixar, fazer com que o time dê algum tipo de desconto e o negócio não é fechado. E aí é mais uma crítica ao senhor José Botto, que tem que saber ser mais decisivo. Porque nessa que ele fica tentando baixar 1 milhãozinho, 2, parcelar, aí o cara faz mais gols, o time vai subir a pedida. E nessa o Flamengo continua tendo que jogar com o Bruno Henrique, que não tem jeito nenhum de centroavante, improvisado. Claro, ele não poderia ser inscrito agora, não poderia jogar o jogo de ontem, por exemplo. Mas o Flamengo tem que garantir e fechar com o jogador, para ele já conseguir resolver tudo e depois da Copa do Mundo começar jogando direto. Mas não. O Flamengo fica nessa de pechincha, tentando espremer, apertar ao máximo, e aí no fim das contas vem um europeu lá,
e vapo, já pega na hora o jogador, porque sabe que ele está em processo de valorização. Esse é o panorama atual da negociação. O Flamengo vem tendo dificuldades aí em acertar os valores com o time argentino, e qualquer novidade que a gente tenha sobre isso eu trago aqui para vocês, beleza? Lembrando para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Todo dia muita gente entrando aqui, assiste o vídeo, mas não confere se está inscrito, se está com o sininho ativado, e isso acaba fazendo com que você não seja notificado no dia seguinte dos novos vídeos. Então, confere aí, dá uma olhada, e você que está no celular, arrasta para o lado a parte ali dos comentários e tem o botão hypar para você fazer com que meu vídeo chegue para cada vez mais gente e me ajuda muito ao desenvolvimento aqui do canal. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!